Olá, como você está? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Essa semana vamos falar de um personagem bem curioso, né? O fariseu Nicodemos. A Escola Bíblica Dominical vai estar tratando essa semana, né? Nas lições, você pode ver aqui, está tratando sobre o Verbo que se fez carne e na lição dessa semana já vai estar tratando acerca do novo nascimento. E o personagem que vai estar em diálogo com Jesus nessa lição é o famoso, né, famigerado, fariseu Nicodemos, né? Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal, era como se fosse o STJ brasileiro, certo? Só que também possuía um aspecto religioso, um cunho religioso. Eles julgavam causas religiosas lá também, e inclusive uma das causas foi a acusação contra o próprio Senhor Jesus depois, né, mais na frente, e o Nicodemos ele é contrário ao julgamento, né, às acusações. Alguns eruditos eles chegam a dizer que ele era irmão de Joséfo Ben-Gorion. José Ben-Gorion foi um historiador, né, de guerras do primeiro século. Não vamos nos confundir com Flávio Joséfo. José Ben-Gorion era outro personagem, tá? Era um historiador muito famoso, de uma família muito rica, e também os historiadores dizem que a família de Nicodemos era uma família rica, tá? Então, inclusive também temos informações, né? Você vai pesquisar, Champlin fala, outros autores também falam, que há um mito, há uma lenda que o próprio Nicodemos, né, ele realiza um milagre. E que milagre foi esse? De parar o sol, como Josué também, né? Mas isso é uma lenda, não está registrado na Bíblia, porque os fatos que nós temos sobre Nicodemos verdadeiros estão na Bíblia, né, no capítulo, principalmente no capítulo 3 de João, que é o que a gente vai tratar hoje, o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, esse encontro que ele teve com Jesus é o que iremos falar, mas antes disso, não se esqueça do famoso triplo C. Curta, comente e compartilhe. Se você está vendo o vídeo agora, você vai e curte, dá uma paradinha curta, comenta alguma coisa. Se não quiser comentar agora, comenta mais na frente sobre o assunto que a gente vai tratar. Se você está assistindo até agora, pode colocar aí o nome Lenda, para saber que você assistiu até essa parte. E você compartilhe, porque se você curtir, comentar e compartilhar, o algoritmo do YouTube ele vai entender que o vídeo ele tem relevância. Automaticamente ele vai estar distribuindo esse vídeo para mais pessoas. E é importante que esse vídeo seja distribuído porque é o ensino da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus sempre é necessário na nossa vida, né? Então, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso, como eu falei, ajuda a levar para mais pessoas o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus. A lição número 2 vai tratar sobre o novo nascimento e não pretendemos aqui, né, dar o conteúdo da lição em si como um professor, né, como um professor da aula, e como a maioria dos vídeos que vocês vão ver na internet, os irmãos, e aqui eu não estou, claro, criticando ninguém, mas só um perfil diferente, eu não vou estar aqui tratando do tema da lição em si de forma direta. Eu vou estar dando orientação de como você dá seguimento para que a sua lição seja mais prazerosa, seja mais facilitada para você trabalhar os assuntos, tá? Então, a gente vai ver aqui como o professor e até o aluno devem entender o foco principal da lição para que a aprendizagem seja eficaz, tá? Então, primeiro,
é importante destacar o ponto de contato da lição entre você e o aluno. Você lembra da introdução desse vídeo, que a gente faz um pequeno comentário sobre Nicodemos? Pronto. Você pode entrar como ponto de contato, deixando algumas informações sobre Nicodemos, essas que eu lhe passei, outras que você pode também pesquisar, e curiosidades para que aguçem o cérebro do seu aluno, né? E ele fique mais propenso a ouvir a sua lição, a aula que você vai estar aplicando, certo? Então, de modo informal, você deixa algumas informações curiosas sobre o personagem e você pode fazer da mesma forma que a gente fez no vídeo aqui, isso também, tá? Segundo ponto, você pode introduzir perguntas geradoras de conhecimento, como por exemplo, depois de você fazer um pequeno comentário sobre a vida de Nicodemos, você pode fazer outras perguntas, né, para que eles se sintam mais à vontade de dar a sugestão e a opinião deles, o que eles acham de Nicodemos. Alguns alunos, muitas vezes da escola dominical, eles estudam a lição e sabem do assunto e às vezes conhecem do personagem, às vezes mais do que a gente. E aí você pode perguntar, por exemplo, quem era Nicodemos? Ah, mas eu já falei quem era Nicodemos. Sim, mas é bom você ouvir a visão do aluno. Porque foi um risco para ele se encontrar com o Mestre, com Jesus. Pergunta aos alunos se eles têm alguma opinião sobre isso, acerca de que risco ele estava correndo, já que ele era fariseu, já que ele era membro do Sinédrio, já que ele era uma pessoa importante, influente e provavelmente também socialmente e financeiramente destacado, o que implicaria na vida pessoal dele, né, qual o risco que ele correu. Após as respostas, você pode usá-las como um gancho para adicionar o conteúdo da lição, que você está disponível aí, tanto com o livro, como a gente falou aqui, como também com a lição da Escola Bíblica Dominical. E aí, dando continuidade à lição, você entrará no assunto principal. Qual é o assunto principal da lição? O novo nascimento. E aí, o que eu sugiro a você fazer? Sugiro que pergunte à turma, como geral, o que é o novo nascimento. E logo em seguida, o que é regeneração? E pergunte, regeneração e novo nascimento são as mesmas coisas? Por quê? Porque você acha que são as mesmas coisas. Se lembre de sempre fazer perguntas, e depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, orientando a como iniciar perguntas para os alunos. Porque, por exemplo, se você faz uma pergunta, Nicodemos era fariseu? Aí vão responder sim. Agora, se você fizesse essa mesma pergunta de outra forma, em vez de iniciar perguntando algo direto para ter uma resposta pronta, como podemos descobrir na Bíblia que Nicodemos ele fazia parte de uma instituição religiosa e também uma instituição jurídica? Quais eram essas instituições? Você já vai fazer o aluno pensar mais. Mas isso é para outro momento, a gente vai tratar sobre isso. Então, você poderia também perguntar, alguém poderia dizer como foi sua experiência de regeneração em Cristo? Após você ouvir um ou dois alunos, aí você fica à vontade para dar os conceitos sobre regeneração e sobre novo nascimento. E depois você pergunta, o homem pode regenerar-se a si mesmo? Será que o homem por si só pode regenerar-se a si mesmo? E aí você vai ouvir os alunos falar. Quem regenera um homem? Você pergunta. Como isso acontece? Qual ou quais as pessoas da Trindade que fazem isso? Ou que faz isso?
E aí você espera os alunos responderem e você já comenta. Sabemos que é a ação exclusiva de Deus, através do Espírito Santo, que habita em nós, e por aí vai, e você começa a reconceituar de novo, falar de novo o conceito e debater o assunto. Depois você pode discorrer com a sua própria forma didática de trabalhar esse assunto, né, sobre o assunto. Por último, a gente vai entrar no ponto que é um debate mais teológico e precisa de atenção especial. E que atenção é essa? Que atenção especial é essa? A ação purificadora da água. Você pode perguntar, o que é nascer da água? Porque Jesus fala sobre nascer da água e nascer do Espírito. E aí, você tem que falar, o que é nascer da água? Você pode perguntar. E você vai ter as mais variadas respostas. Vai ter gente que vai dizer que é nascer pela palavra, vai ter gente que vai dizer que é nascido por isso, por aquilo outro. Mas, depois de você ouvir essas respostas, você leva para o conceito que está na lição, certo? Que nascer da água é ser purificado pelo Espírito. O nosso pastor Ezequias, ele fala sobre isso, né? Purificado pelo Espírito. E não sei se vocês já notaram, e são professores de escola dominical, com certeza devem ter notado, que o Espírito Santo é tratado tanto limpando através da água, como também ele queima o pecado. Mas quando se trata em lavar com a água, é regenerar a vida, a alma. Agora, quando se trata de fogo, é queimar o pecado, é para a condenação e não para a regeneração, certo? Depois disso, você pode dar continuidade falando sobre essa ação purificadora do Espírito Santo e fale que o sentido de lavar o pecado, como eu acabei de falar, é o primeiro ato de purificação. Lembre que a ação de fogo do Espírito, como eu acabei de falar, é de destruição do pecado e condena. Já a lavagem pelo Espírito, pela água, é de transformação e renovo, né? Então, a água é para regeneração. Fale também sobre a ação da graça como o amor de Deus encarnado em Cristo para a manifestação da salvação eterna. Agora a gente vai entrar no último ponto, né, do nosso vídeo. Nosso último ponto vai ser chamado de 2 dedos de teologia. Porque a gente tem um costume aqui no Nordeste de pedir água. Aí a gente, quando pede água, ou então quando alguém oferece, você quer água? Tá com sede? Eu disse, tô sim. Só 2 dedinhos de água? É 2 dedos deitados, viu? Não é 2 dedos em pé, não. 2 dedos deitados. Que quer dizer assim, só tô com um pouco de sede e vou beber um pouco de água. E a gente vai falar um pouco de teologia no aspecto dessa lição, tá? Então a gente vai entrar no contato teológico, o mais importante é acerca do tema, que é o novo nascimento. E esse termo, que está em grego, ele tem duas vertentes, né, vamos dizer assim, no sentido novamente, no sentido espiritualmente, e do alto, que vem das alturas, né, ou do céu. E essa origem, no caso, a origem de Deus, a origem do Espírito Santo. E aqui a gente vai ver um pouquinho da visão que o Nicodemos tinha acerca desse assunto. E por que ele fez aquela indagação? Poderá a mulher, o filho voltar de novo ao ventre da mãe, né, ao ventre da mulher e nascer de novo? Por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala em novo nascimento, para os fariseus, para os judeus em geral, Nicodemos, no sentido espiritual, a questão de novo nascimento era deixar de ser gentio
e se tornar um prosélito, ou seja, um novo judeu, né? Aquele que aceitou ao judaísmo. Então, ele, como era já judeu, como é que ele poderia se tornar judeu de novo? Ele não era mais, não poderia ser mais um prosélito. Então, nascer de novo, então é nascer de novo na mãe, no ventre da mãe, né? E ele faz essa questão, porque o entendimento que eles tinham de nascer de novo era um entendimento muito raso, né? Superficial. E por isso ele tinha essa dificuldade de compreensão, por causa da cultura rabínica superficial daquela época. E aí a gente vê alguns erros teológicos hoje acerca desse tipo de visão, como é utilizado dentro das próprias igrejas. Primeiro, ser nascido de novo, ter um novo nascimento, é alguém que faz parte de uma organização religiosa, por causa dos ritos e por causa do batismo. Então, ele nasceu de novo, ele é crente, está numa igreja, então ele nasceu de novo. E não é isso. Certos ritos fazem parte da questão religiosa, mas nascer de novo em Cristo não tem a ver com a denominação que você segue, os ritos que você segue, nem tampouco com o batismo de João, né? Isso aí não tem nada a ver com o novo nascimento. Isso aí são atitudes, vamos dizer assim, que a gente toma por causa dos rituais, né, do cristianismo, mas não tem nada a ver com o processo da salvação em si. E alguns também acham que há um novo nascimento como uma reforma moral. E muitos judeus pensavam assim: é uma reforma moral. Você muda a sua moral, você vai mudar os seus aspectos de pensamento, né? A sua forma de pensar acerca de ações que você vai fazer, questões de morais, por exemplo, de não adulterar, de não roubar, de não cometer falso testemunho, de não tirar vantagem sobre o outro. Então, uma pessoa que teve um novo nascimento, ela começa a fazer isso por si só, então, moralmente, ela teve um novo nascimento. E não é isso. A diferença dessa mudança moral com o novo nascimento é que vem de dentro para fora. E não em si porque você está ali cumprindo os rituais de uma lei, certo? Então, é esse outro ponto também, teológico, que a gente tem que ver. Outra questão também é por atos de proselitismo. Eu sou um novo convertido, então eu me batizo, etc. E esquece da ação do Espírito Santo. No lugar do Espírito Santo e da influência do Espírito Santo na vida, na transformação da vida. Ora, quando a obra é feita pelo homem, a Bíblia considera como obra de palha ou obra de madeira. Por quê? Porque queima e se acaba. E quando é considerado obra de Deus, ela é de materiais preciosos, pedras preciosas e ouro, porque não se acaba. Então, o que acontece? Eles acham que essa mudança vem pela a profissão de fé, vem pela confissão, pelas lavagens externas, e não é, certo? Isso aí só são rituais, mas a transformação e a regeneração e o novo nascimento, principalmente, ele há quando o Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, entra em nós e habita em nós. E, por último, a conversão por si só como regeneração. A conversão, ela não é a regeneração. Você se converte, ou seja, pela fé, você se converte. Mas a regeneração, ela passa a ser um processo que se encaixa junto com a santificação. É o início da santificação, a regeneração. É a mudança de vida provocada de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês e que aproveitem esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem também
e mande aí para outros professores de escola dominicais, alunos também, para que eles possam ver esse conteúdo. E também deixe aí nos comentários sugestões do que vocês gostariam de ouvir de ensino, né? Tanto para a escola dominical, como também como subsídios, como também partes teológicas. Até porque também dentro do nosso Renova EBD, nós teremos também o quadro acadêmico, que já tem um vídeo aí, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão ver aí no card, vai estar o nosso vídeo dando a entrevista ao canal Cristianismo Inteligente, né, no podcast, falando sobre a influência da pedagogia de Paulo Freire dentro das igrejas, a influência nociva, né? Tudo que tem por trás dessa pedagogia. Que o Senhor os abençoe e que seja com todos vocês. Amém.